Evangelista Giovanni dedica ben O evangelista João dedica nada menos que 5 capítulos à última ceia, e é nestes capítulos que encontramos o testamento que Jesus nos deixou. São as suas últimas e mais sagradas palavras, e a passagem de hoje faz parte desse testamento. Abordaremos esse texto com cuidado e tentaremos captar a mensagem de cada palavra pronunciada pelo Mestre. Estamos no cenáculo. Judas acabou de sair e Jesus, que nunca escondeu aos discípulos qual seria o seu destino, agora diz a eles claramente: eu estou prestes a deixar-vos. 3 anos tinham passado desde que os discípulos se tinham unido a ele ao longo das margens do Mar da Galileia e apaixonaram-se pela mensagem de Jesus ao ponto de deixarem tudo para unir as suas vidas à dele. hanno lasciato tutto per unire la loro Agora, naquela noite no cenáculo, eles são confrontados com este anúncio dramático. Jesus está prestes a deixá-los. Qual é a sua reação? Ficam perturbados, têm medos, estão perdidos, apercebem-se de que os seus sonhos de glória que cultivaram durante os 3 anos estão se dissolvendo. per ben 3 anni A realidade é bem diferente daquela que eles tinham esperado. Eles têm diante de si o fracasso. Ouçamos o que Jesus lhes diz. Sentiamo cosa dice loro Gesù. Non sia turbato il vostro cuore. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também, e para onde eu vou conheceis o caminho. Conoscete la via. Aos discípulos perplexos e desconcertados, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. O verbo utilizado é tarassem, um verbo muito forte. Este verbo em grego indica a agitação das ondas do mar num momento de tempestade. É assim que estão os corações dos discípulos. Jesus não se surpreende por estarem perturbados e assustados. Ele lhes diz palavras destinadas a tranquilizar e acalmar o coração deles. Prima di morire aveva radunato il popolo. Jesus fala aos seus discípulos, mas as suas palavras não dizem respeito somente aos 11, são atuais também para nós hoje. Hoje nós estamos agitados por tantos medos. Jesus não está visivelmente presente como esteve com os 12 que o acompanharam durante 3 anos. Ele está sempre presente, mas não visivelmente. E então temos a impressão de que estamos sozinhos na execução do seu plano para um mundo novo. E como igreja, experimentamos a hostilidade do mundo e muitas vezes o mal parece triunfar. Alguns chegam a dizer que a igreja está em declínio e que deve aceitar isso. Mesmo muitos cristãos chegam ao ponto de questionar a verdade das palavras que Jesus garantiu: as portas do inferno não poderão resistir ao poder de Deus, ao poder do seu reino. Estamos agitados não só devido à hostilidade do mundo, mas também devido às nossas fragilidades, fraquezas e infidelidades. Em síntese, sentimos-nos inadequados para levar a cabo a missão que Jesus nos confiou. Também nós temos a sensação de estar um pouco à mercê das ondas de um mar agitado. Jesus leva em conta esses nossos medos. Um pouco antes, quando disse aos discípulos que um deles o iria entregar, o evangelista nota que
Jesus estava interiormente perturbado e aplica a ele o mesmo verbo que usa para a agitação dos discípulos. Jesus também estava profundamente, interiormente perturbado. É bonito sentir, escutar isso, o quanto Jesus está próximo de nós, o quanto Ele nos compreende, porque Ele também já experimentou o que nós experimentamos. Que remédio Ele nos oferece para acalmar as nossas ansiedades, a nossa perplexidade? A resposta é: continue a acreditar em Deus e continue a acreditar em mim também. Confiar no Evangelho por alguns momentos é fácil. Difícil é permanecer firme, não vacilar, mesmo quando a história parece não confirmar as palavras divinas. Disse Jesus: querem acalmar as suas ansiedades? Confiem na minha palavra. Muitas vezes as nossas ansiedades resultam do fato de olharmos para a história mundial com os nossos próprios olhos e não com o olhar de Deus. Estamos concentrados no momento presente e gostaríamos de ver imediatamente a plena realização do reino de Deus, e nós não assistiremos nunca ao cumprimento do plano de salvação. Nem Jesus viu o cumprimento do reino de Deus. Se tomarmos consciência da nossa pequenez, se fizermos as pazes com a nossa limitação, se deixarmos esta realização ao Senhor, a Deus, recuperaremos a serenidade. Confiaremos na palavra na qual já acreditamos, a do Evangelho, uma palavra que nos dá a certeza que nenhuma gota de amor jamais será perdida. Jesus continua: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. O que quer dizer? Que lugar Jesus vai nos preparar? Não imaginemos um assento numerado no céu. Ele foi na frente para preparar o lugar para todos nós. Para onde é que ele foi? Ele foi dar a vida. Este é o lugar onde ele espera por todos aqueles que confiam nele. Porque ele diz que ele vai primeiro para dar a vida. Depois, ele não vem no fim do mundo, ele vem hoje para nos levar também, para que possamos estar ao seu lado e, como ele, com ele, dar a nossa vida por amor ao nosso irmão. Então, não se trata de um lugar físico, mas de um modo de ser e de viver. Ele foi na nossa frente e Ele quer que a gente também siga esse caminho doando a vida. Quando noi ci lasciamo introdurre, quando nos deixamos abraçar nesse envolvimento de amor com Ele, podemos verdadeiramente celebrar uma autêntica Eucaristia, porque a Eucaristia é dizer sim à proposta de união de vida que Jesus nos faz. Acolhemos com o gesto de comer aquele pão, fazemos o gesto de assimilar Jesus com toda a sua história de amor e unimos a nossa vida à sua. Agora, Jesus introduz o tema do caminho. E qual é o caminho que conduz onde Ele está, ao jeito que Ele vive? Porque Ele nos quer ao seu lado. Ouçamos a reação de Tomé. al suo fianco. E sentiamo la reazione di Tommaso. Gli disse Tommaso: Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conheceríeis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. E lo avete veduto. Tommaso compare 3 volte nel Vangelo secondo Giovanni. Tomé aparece 3 vezes no Evangelho segundo João e nós gostamos dele, porque se parece conosco, ele pensa igual a nós.
Quando é mencionado no Evangelho, quase sempre se acrescenta que ele foi chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Ele é nosso gêmeo. Depois que Jesus disse, vós conheceis o caminho, Tomé reage imediatamente e diz, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? A resposta que Jesus dá a Tomé e a todos os gêmeos de Tomé, e é muito importante porque temos que fixar na nossa mente qual é o caminho para a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso deve ter soado muito estranho para os discípulos, porque na catequese que eles tinham aprendido junto aos rabinos, se dizia que o caminho para obter a vida era a observância dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, de Moisés. Não mais. Os mandamentos são bons, são muito importantes, mas para se alcançar, para conseguir a vida em plenitude, o caminho é outro, é a própria pessoa de Jesus. Se seguir outros caminhos, mesmo que conduzam a sucessos aparentes e até levem a ganhar o mundo inteiro, mesmo assim, esses caminhos não deixam de ser caminhos de morte. Em Antioquia, os cristãos, antes de serem chamados cristãos, eram chamados os seguidores do caminho, porque seguiam o caminho que é Jesus. Tomé sabe para onde vai Jesus. Jesus vai morrer, mas Tomé vê o dom da vida como o fim de tudo, como o fracasso total. Tomé, que ainda não viu a Páscoa, vê desta forma que Jesus é o caminho, mas é Jesus que vai para morrer. E este é, no entender de Tomé, o destino final. Ele ainda não compreendeu que o caminho de Jesus é o caminho para a vida e através deste dom da vida por amor aos outros. Em Tomé vemos refletida a nossa incredulidade. Nós, como ele, vemos frequentemente a morte como horizonte final e temos por isso medo de doar a vida. Todos temos o mesmo instinto e pensamos assim, aproveitemos a vida, porque depois acaba. É o que os antigos costumavam dizer quando falavam aquela expressão famosa em latim, carpe diem, ou a escreviam no piso dos palácios pagãos, memento mori, que significa, lembre-se de que você vai morrer. A tentação de seguir esse caminho existe sempre em nós. E assim, quando vemos o nosso destino final como morte, temos medo de seguir o caminho que Jesus nos propõe e de dar realmente a vida aos irmãos para alcançar a plenitude da vida. Além de dizer que Jesus é o caminho, ele diz que é também a verdade. A verdade não é um conceito, é a sua pessoa. É aquele que encarna o Deus verdadeiro e o homem verdadeiro. O Deus que não se assemelha a ele e é visto como austero, justiceiro, que muitos ainda pensam Deus assim e o adoram porque lhes convém, porque é um Deus que pensa igual a eles. Este Deus não é verdade, é uma mentira, é uma invenção e deve ser apagado porque Deus não é assim. O homem que não se assemelha a Jesus não é um homem verdadeiro, fica um homem inacabado. Porque um homem perfeitamente verdadeiro se parece com Jesus. É aquele que ama sem poupar nada, que dá a vida pelo seu irmão, se for preciso. Este é um homem de verdadeiro sucesso, um homem verdadeiro, conforme nos ensina Jesus. E, enfim, a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é amor. É esse impulso que vem do Espírito Santo, da vida divina, que nos leva a não poupar nada, para podermos fazer alguém feliz, mesmo que este alguém seja até nosso inimigo. Agora diz Jesus, se me conhecesses, conhecerias também o Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Esta enigmática declaração de Jesus provoca o pedido de Felipe. Ouçamos. Sta di Filippo, ascoltiamola.
Gli disse Filippo: Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Io vado al Padre. Filippo chiede Felipe pergunta a Jesus se ele pode ver o Pai. É o desejo mais profundo do coração humano, ver Deus. se non prendiamo atto Se não nos damos conta disso, se não tomamos consciência da nossa necessidade de Deus, responderemos a essa necessidade mais profunda que temos no coração, tentando preencher-nos de prazeres, sucessos, de bens, de satisfações que nunca serão suficientes para nós. Provavelmente ainda acharemos que outras coisas estão nos faltando para a nossa satisfação. É uma ilusão da qual nos devemos libertar. A verdade é que temos necessidade de Deus no fundo do nosso coração, a necessidade de ver a face de Deus. Aqui está a pergunta de Felipe: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Tomé não conhecia o caminho e estava ali o caminho à sua frente. Felipe não vê o Pai e o tem diante dos seus olhos. É Jesus de Nazaré, o rosto do Pai, que se manifestou. De fato, Jesus lhe diz: há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conheces, Felipe. Aquele que me viu, viu o Pai. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, veio ao mundo e caminhou por nossas estradas. Ele visitou nossas cidades precisamente para mostrar o rosto de Deus, aquele rosto que tinha sido deturpado pelo ser humano. Os homens tinham jogado sobre o rosto de Jesus um número infinito de máscaras que deviam ser removidas. Aquele que me viu, viu o Pai. Essas palavras são a síntese da revelação cristã. Jesus continua: o Pai mostra-se em mim, mora em mim e através de mim faz as suas obras. Acredite. Se não acredita, acredite ao menos por causa das obras. Penso que instintivamente ainda pensemos nos milagres que ele realiza e que provam a verdade das suas afirmações. Não são estas as obras a que Jesus se refere. É como se Jesus dissesse aos seus discípulos: vocês têm nas mãos as Escrituras que progressivamente revelam este rosto de Deus, que agora vocês veem em plenitude diante dos seus olhos. Pense nesta face de Deus que começou a manifestar-se nas Escrituras e perceberão que agora esta luz está plenamente manifestada, aquela luz que começou a brilhar no Antigo Testamento. Deus é o Pai da vida. A obra do Pai sempre foi o amor e o dom da vida. Ele não é o Pai dos pobres, o defensor do órfão, da viúva, o protetor do desconhecido indefeso. Não é o Deus que rejeita o culto hipócrita do templo e quer, em vez disso, justiça, a partilha do pão com os famintos, da roupa com os nus. Ele é o Deus misericordioso. Não é o Deus que joga em nosso rosto os nossos pecados. Deus não fica concentrado sobre os pecados do homem, mas vê o bem nos seus filhos. E quando há algo que magoa os seus filhos, ele o purifica. Libro della Sapienza, capitolo
Dici bellissimo. O livro da sabedoria, no capítulo 11, diz assim, e é algo muito bonito: Deus fecha os seus olhos aos pecados dos homens e espera que eles encontrem o caminho certo. Ele não os ataca, mas quer libertá-los e fecha os seus olhos diante dos pecados. Essa é uma linda imagem de Deus. Nós que ficamos tantas vezes revivendo nossos pecados, nossas fraquezas, que nos assustam, nos humilham, Deus vê o bonito que está dentro de nós, e isto já no Antigo Testamento. E esta luz sobre o rosto de Deus, belo, bom, que só ama, que só é bom, brilha em plenitude sobre o rosto de Jesus. Também Jeremias, no capítulo 31, quando diz que Deus não se lembrará mais do pecado. Eis que Deus esquece e se lembra de tudo, menos dos nossos pecados. Não é esta a luz do Antigo Testamento que prepara, então, a esplêndida luz das obras realizadas por Jesus, que estão em plena sintonia com as obras do Pai, segundo as quais Jesus diz: acreditai nisso, pelo menos por causa das obras que eu faço, que vocês veem serem as mesmas obras do Pai que está nos céus. Quem crê em mim, diz Jesus, fará as mesmas obras que eu faço e fará obras maiores, pois eu vou para o Pai. Estas obras do Pai que se manifestaram em Jesus não terminaram com ele. Pelo contrário, diz Jesus, se farão obras maiores daquelas que eu fiz. Jesus viveu num tempo muito limitado, num lugar bem pequeno. Basta pensar que a Palestina, onde viveu Jesus, cabe umas 20 vezes no nosso Paraná. Será que esta manifestação das obras do Pai terminou com a vida de Jesus? Esta é a grande mensagem. Não acabou ainda. O Pai continua a manifestar as suas obras, como as manifestou em mim, diz Jesus, e agora Ele vai manifestar através de vocês. Mas não pensem aos milagres logo. As obras que vocês encontram, que o Pai sempre fez, são aquelas mesmas que eu tenho feito durante toda a minha vida, revelar o rosto lindo de Deus. Quando lemos o testamento de Jesus, procuramos imediatamente imaginar o que ele deixou. Jesus nos deixou o Espírito Santo, aquele que nos leva a comportar-nos como o Pai e assim manifestar em nós as próprias obras do Pai e de Jesus. Não poderíamos desejar um dom melhor que o Espírito Santo que Jesus nos deu. Obrigado, Senhor.